No coração de uma fazenda marcada por cavalos de linhagem nobre, um segredo enterrado ameaça destruir o que resta de amor, honra e verdade entre Ingrid e Túlio. Uma tragédia do passado volta à tona, e com ela, o desejo, a traição, e a chance de redenção, ou ruína total. O sol mal nascia quando Ingrid desceu os degraus da antiga casa de fazenda, o som das ferraduras ecoando na memória. A fazenda Santa Alvorada, herança de gerações, parecia intacta, mas ela sabia que estava podre por dentro. Assim como o amor que um dia teve por Túlio. Há 5 anos, tudo ruiu. Foi numa noite de tempestade que ele morreu, Raul, irmão de Ingrid, o prodígio dos cavalos, o herdeiro legítimo, o encantador. E foi naquela mesma noite que Túlio desapareceu, levando com ele mais do que a dignidade, levou a confiança. Ingrid voltou à fazenda por exigência de um advogado. Um documento fora encontrado. Nele, constava a venda ilegal do garanhão mais valioso da linhagem da família, Sultão de Marfim. Valor estimado, 3 milhões. Quem assinava? Raul e Túlio. Mas havia um problema, Raul jamais venderia aquele cavalo. E o cavalo jamais chegou ao novo dono. Algo havia sido escondido. Algo havia sido destruído. Túlio retornou naquela mesma manhã, após anos sem contato. Envelhecido, os olhos escuros e fundos, mas ainda com aquela voz que feria e seduzia ao mesmo tempo. Você não devia ter voltado, Ingrid. E você devia ter ficado para contar a verdade, Túlio. Um silêncio gélido se fez. Eles se olhavam como 2 cavalos selvagens antes da disputa, medo, tensão e desejo contido. Túlio ainda treinava cavalos no rancho vizinho. Diziam que vivia com a viúva de um empresário poderoso. Dinheiro não lhe faltava. Mas Ingrid sabia que ele jamais teria conseguido aquilo sem vender algo, ou alguém. Nos dias seguintes, Ingrid vasculhou documentos, baús e memórias. Tudo levava àquela noite trágica. Tudo levava a um celeiro queimado, ao cavalo que nunca mais foi visto, ao grito abafado que ela ouviu do quarto e ignorou. Até que encontrou um relicário. Dentro, uma carta de Raul. Escrita à mão. Envolta em uma tira da cela de Sultão de Marfim. Se eu desaparecer, não foi acidente. Túlio me traiu. E não foi só nos negócios. Ele destruiu tudo. Até você. Ingrid cambaleou. O chão sumiu. Ela confrontou Túlio no estábulo, onde ele selava um novo cavalo. O cheiro de couro, feno e suor aumentava o peso daquela cena. Você matou meu irmão? Não. Mas eu deixei ele morrer. E então o segredo veio à tona. Raul descobriu que Túlio e Ingrid tinham um caso. Que o cavalo seria vendido para fugir com ela, que estava grávida, algo que ela nunca soube, porque perdeu o bebê dias depois. Raul ameaçou contar a verdade para o pai. Houve briga. Raul caiu. Túlio fugiu. O celeiro queimou para apagar as provas. Mas a culpa jamais apagou. Por que voltou? Perguntou Ingrid. Porque eu nunca deixei de te amar. Mas o que destruí, não pode ser reconstruído. Ela olhou, lágrimas nos olhos. E o que eu faço com esse amor morto que ainda me assombra? Sem resposta, Túlio montou o cavalo. Partiu sem olhar para trás. Como se fosse uma última cavalgada. Como se soubesse que não haveria perdão. A fazenda foi vendida meses depois. Ingrid nunca mais o viu. Mas toda vez que o vento passa pelas cercas de madeira, ela ouve, ao longe, os passos de um cavalo, e de um amor que nunca teve coragem de viver à luz do dia. Ingrid tenta seguir com a vida, mas as peças do passado continuam se encaixando de forma cruel. Um novo personagem entra em cena com informações que podem mudar tudo. E o que parecia verdade, pode ter sido apenas mais uma mentira entre muitas. 3 semanas após a partida de Túlio, Ingrid organiza a venda dos últimos cavalos da linhagem. Entre os pertences antigos de Raul, escondidos sob tábuas soltas no celeiro que sobreviveu ao incêndio, ela encontra um diário de anotações. Ali,
Raul falava de desconfianças, do cavalo que parecia estar sendo treinado às escondidas, e de alguém mais envolvido na traição. Não confio nela. Está sempre perto do cofre, perto do escritório, perto demais de Túlio. Se eu sumir, olhem para Laura. Laura. A secretária do pai. Leal, silenciosa, presente há 20 anos. E, ausente no dia da tragédia. Teria ela participado do esquema? Ingrid vai atrás de Laura, agora morando em uma casa simples na periferia da cidade. A mulher, mais envelhecida, hesita, mas acaba revelando. Raul era cruel, Ingrid. Ele fazia parecer que tudo era dele, até você. Ele queria destruir Túlio, e eu só tentei evitar que ele fizesse algo pior. Você o ajudou a forjar a venda. Ajudei, mas não por dinheiro. Por medo. Raul descobriu segredos do seu pai. Segredos que podiam arruinar toda a família. E então, Laura entrega um envelope lacrado, que o pai de Ingrid deixará com ela, caso um dia você fosse forte o suficiente para saber. No envelope, Ingrid encontra documentos que revelam algo devastador. Raul não era filho biológico de seu pai. Tinha outro pai, fruto de um caso da mãe deles com um antigo domador da fazenda. O mais doloroso? O domador era o verdadeiro pai de Túlio. Ingrid e Túlio eram irmãos por parte de pai. Não, isso não pode ser verdade. A verdade golpeia Ingrid como uma queda violenta de cavalo. O desejo proibido, a tragédia, a culpa, agora se misturam com o sangue. Tudo que viveu com Túlio foi marcado por um erro que nunca souberam que estavam cometendo. Ingrid encontra Túlio numa pequena vila rural, onde ele treina cavalos para reabilitação. Ele a recebe sem falar, mas seus olhos dizem tudo, ele também descobriu. Recebeu a carta deixada pelo pai em comum. Sentam-se diante de um campo silencioso, onde cavalos galopam como se dançassem no vento. Então, é isso, diz Ingrid, quebrando o silêncio. Nosso amor era um engano. Um amor impossível. Não foi engano, responde Túlio, com a voz embargada. Foi amor. Só, que nunca devia ter existido. Eles se despedem com um abraço que dura tempo demais para ser amizade, e pouco demais para ser amor. Um adeus definitivo. Anos depois, Ingrid publica um livro, A Cela do Silêncio, narrando a história como uma ficção. Ganha notoriedade. Mas ninguém sabe que aquela história foi real. Que ela ainda sente o cheiro de couro e fumaça quando fecha os olhos. E que, às vezes, sonha com um cavalo branco correndo livre no campo, levando nela tudo que não pôde ser dito, nem vivido. Ingrid descobre que ela e Túlio compartilham o mesmo pai biológico, tornando seu romance um amor proibido. Também descobre que Raul não era o herdeiro legítimo. O passado da família está afundado em segredos, mentiras e uma morte não totalmente explicada. Meses após a publicação de seu livro, Ingrid recebe uma intimação. Seu pai, que estava vivo, porém em estado terminal numa clínica privada, deixou um testamento secreto, jamais registrado oficialmente. Ela vai até o local. Ao lado da cama, um enfermeiro entrega uma carta em papel envelhecido. Você é a única herdeira, Ingrid. Tudo sempre foi para você. Mas meu erro foi esconder a verdade sobre Túlio. Ele é seu irmão. E é também meu pecado. Mas junto à carta está uma segunda folha, com uma cláusula inacreditável. Se Túlio tiver um filho legítimo, essa criança será herdeira da linhagem dos cavalos, da fazenda e do nome da família. Ingrid sente o chão tremer. A pergunta arde em sua mente como fogo. Túlio tem um filho,